just like children sleeping. We could dream this night away. Vamos dar início então a mais esta sessão da secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa. Bom, cumprimento então a apresentar o Vítor Machado Borges. O Dr. Vítor Machado Borges é licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas em 1983, tem o grau de Clínico Geral, as provas académicas para professor assistente de Medicina, especialidades de Psicologia Médica, tem uma competência em Medicina Farmacêutica pela Ordem dos Médicos e em Gestão de Serviços de Saúde também pela Ordem dos Médicos. É perito em avaliação de dano corporal pós-traumático. As suas principais áreas de intervenção, além da Clínica Geral, a Medicina Preventiva, a Psicologia Médica, a avaliação do dano corporal, Medicina Farmacêutica e Gestão de Serviços de Saúde. Tem uma carreira profissional intensa e extensa, é vogal do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, professor assistente de Psicologia Médica na Faculdade de Ciências Médicas, professor convidado de Psicologia do Desenvolvimento no Instituto Superior de Ciências Educativas, professor convidado de Gestão de Cuidados Médicos da Universidade Atlântica, chefe de Serviços Médicos da MEDIS, também assessor da Direção Médica da Multicare, foi diretor médico, ou foi, ou ainda é, dos laboratórios Pfizer e dos laboratórios Chantilly-Labo, e enfim, faz consultas em vários sítios, ou fez consultas nos socorros mútuos, dos empregados do comércio, dos serviços clínicos da cooperativa militar, em consultórios privados, enfim, em várias instituições. Portanto, é um homem em que a clínica tem uma primazia muito grande para além das outras atividades. Mas tem outras atividades, e essas atividades são talvez aquelas que mais nos interessam nesta secção, da qual foi membro fundador, foi membro fundador do Núcleo de História da Medicina da Ordem dos Médicos, mas foi vice-presidente e posteriormente presidente desta mesma secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia e publicou diversos livros relacionados com o património histórico da medicina, as Centúrias, da Mata Lusitana, Medicina dos Lusitanos de Leite Vasconcelos, Percursos da Saúde Pública, a propósito de Ricardo Jorge, no século XIX e XX, e, para além disso, foi responsável pela renovação de alguns sites, como da Ordem dos Médicos e da Faculdade de Medicina. Portanto, enfim, isto é uma panóplia de atividades e de competências do nosso conferencista, que, para além disso, é descendente direto do Virgílio Machado, de quem nós vamos falar, ou melhor, de quem nós vamos ouvir aquilo que nos vai dizer. Muito obrigado, Vítor, por ter aceito o nosso convite e somos todos ouvidos para essa conferência. Para já queria agradecer a vossa presença, muito obrigado a todos, e queria agradecer ao Luís Silva o convite que me forçou a vir fazer esta apresentação, porque sinceramente ela não estava programada. Ainda bem. E me forçou também a voltar aqui à secção, onde eu já não vinha há algum tempo. Eu, de facto, não sou descendente direto. A descendente direta é a neta, que está ali sentada, a minha prima Maria. Eu sou sou bisneto, mas sobrinho bisneto, portanto, em relação ao Virgílio Machado. E é para mim uma grande responsabilidade falar, enfim, da família. Tenho, portanto, que fazer uma declaração de interesses. Desculpem-me se eu for parcial, se não for correto, tentei ser objetivo, mas efetivamente há um fator emocional que nos leva a ver as coisas de uma outra maneira. Eu cresci a ouvir falar do meu tio Virgílio, do meu tio Aquiles, enfim, todos estes nomes da antiguidade clássica, Ulisses, Homero, a Débora, a Semíramis, e portanto todos estes tios que o meu tetravô resolveu, enfim, nomear para seus filhos. E de facto sempre tive esta ideia romântica do médico e do professor no meu espírito. Talvez isso tenha influenciado a minha decisão de carreira, porque certamente isso teve um grande peso na minha escolha profissional. Portanto, tirando esta declaração de interesses, que espero que me perdoem, eu queria falar de uma pessoa que é relativamente ignorada hoje em dia. Não que ele não tivesse sido reconhecido em vida, foi reconhecido, teve honrarias, reconhecimentos na sua época,
não pode queixar-se de ter sido totalmente maltratado, apesar de, como já foi dito pela doutora Célia Pilão, numa apresentação que fez sobre o Virgílio Machado, quem tramou Virgílio Machado, porque efetivamente era a pessoa que mais sabia de radiologia, mas quando no Hospital de São José ele se propôs criar o serviço de radiologia, acabou por ser preterido. A única coisa que ele pedia era que o dispensassem de trabalhar na clínica da enfermaria de neurologia, mas efetivamente foi escolhida uma outra pessoa que não tinha nem os conhecimentos, nem enfim, o arcabouço de Virgílio em termos de radiologia. Virgílio Machado não foi só médico, ele começou por ser professor. Começou por ser professor do Instituto Superior Técnico, na altura o Instituto Comercial, Industrial e Comercial de Lisboa. Virgílio César da Silveira Machado nasceu em Queluz em 1859 e morreu em Lisboa em 1927. Era filho de José Cipriano da Silveira Machado e Dona Sebastiana Ibiza. Este meu tetravô tinha muitos filhos, de 2 casamentos, nos quais se inclui no segundo casamento esta pleia enfim, de nomes arcaicos e da antiguidade. Isto é a relação de casamento de Virgílio, que foi batizado na Capela Real por uma licença especial do Cardeal Patriarca e que tinha este aspecto em criança. Uma criança loira, com ar inteligente, até penso que os reis teriam achado que ele teria futuro. Enfim, o facto é que ele, vivendo no palácio e ao pé do Palácio de Queluz, uma vez que o pai era um xerife do Palácio de Queluz, além de professor primário, era natural que tivesse esse contacto com os reis, que até pensavam que ele poderia ter algum futuro. Como professor, ele dizia de uma forma muito engraçada: eu que me fiz médico. Portanto, ele já era professor, já era engenheiro, digamos, na altura não havia propriamente esse título, mas ele achou que se tinha feito ele próprio médico, depois de já ter uma vida profissional. Exerci primeiramente o professorado particular, depois o oficial, as tais explicações, e depois foi convidado como professor substituto para as cadeiras de Química Geral e Análise Química, em 1886. Mais tarde, o Instituto transformou-se no Instituto Superior Técnico e ele continuou lá como professor até 1917, em que ele pediu a sua aposentação. Era uma família de professores: o avô, o pai, 2 tios e 3 irmãos. Aliás, Aquiles, que foi lento de Química na Escola Politécnica e depois foi catedrático da Faculdade de Ciências. Segundo ouvi dizer, era um professor terrível, feroz, nomeadamente chamou o meu avô, dizia que ele tinha que ser melhor que os outros e, portanto, não podia ser menos exigente. Aníbal, que foi professor do Colégio Militar, ele era militar de carreira, e Valentim, que fundou o Colégio Artístico Comercial, que na altura tinha fama e tinha sucesso. Virgílio foi lento do Instituto Industrial, como eu disse, e mais tarde professor do Instituto Superior Técnico. Temos aqui do lado esquerdo Virgílio, Aquiles, que era o professor de Química da Faculdade de Ciências, Ulisses era um professor primário, mas um todólogo que escrevia profusamente livros para a instrução primária, livros esses que foram durante anos e anos adotados como livros únicos e, portanto, uma grande variedade de alunos e muitas gerações estudaram pelos seus livros. Aníbal, que era o militar que dava aulas no Colégio Militar de Matemática. A gramática portuguesa de Ulisses era um das centenas de livros, diria, que ele publicou, ou pelo menos dezenas, seguramente. O livro do Aquiles Machado, Proteínas, e algumas publicações, enfim, uma lista extensa das publicações de Química do Aquiles deste lado. Virgílio casou com Mariana Hermida e participam ali do seu casamento, oferecem a sua casa, que inicialmente era no Príncipe Real. Mais tarde foram vir aqui para a Avenida da Liberdade, para o chamado Prédio da Avenida, como ainda é conhecido na família. Temos aqui uma fotografia deles à porta de casa
e a casa, como está neste momento, ainda existe, ainda tem praticamente, eu diria que é um museu vivo, ainda tem, conserva bem rica a memória destes tempos, como podem ver aqui. Virgílio passeava muito pela Europa, mas passeava não era só no sentido de lazer. As suas viagens eram fundamentalmente dirigidas a visitar centros de investigação, a recolher literatura, a relacionar-se com os investigadores internacionais e a comprar equipamento que trazia para Portugal, que muitas vezes nem existia cá. De facto, este tipo de viagens, vê-se aqui a família, numas termas em França, levava a que ele, de facto, tivesse um equipamento tecnológico muito superior ao que existia na generalidade das pessoas do seu tempo. É preciso ver, apesar destas imagens serem um pouco feias, que estamos na época, estamos na primeira metade do século XIX, quando Bernard enuncia o método experimental, fundamentalmente. E nesta altura começam-se a fazer observações e os seus registros fotográficos. A fotografia médica começa a surgir nessa altura e começam-se a fazer experiências elétricas, como aquelas que vemos em cima, feitas por Duchenne, que é um neurologista famoso, no sentido de estudar as contrações musculares provocadas por estímulos elétricos. Portanto, isto nos parece hoje em dia um pouco bárbaro, de facto, nesta altura, hoje em dia seria eticamente condenável, nesta altura era uma forma de conhecimento do corpo humano. O corpo humano, visto na forma exterior, macro, do organismo exterior, também na parte invisível, através da microscopia. E também, mais tarde, com a radiologia, que só veio a ser descoberta mais tarde, mas temos aqui uma imagem só para mostrar a perspectiva do estudo da interioridade do nosso corpo, que tinha que se fazer de alguma forma, ou através da disseção, ou através da microscopia e análise de tecidos, ou através de técnicas como, mais tarde veio a ter, a radiologia, que permitiam ver através dos corpos opacos. Nessa altura também, a hipnose ganhava um novo alento, não é? Tentava-se estudar, depois da participação do Abade Faria, tentando desmistificar os influxos magnéticos que vinham dos astros através do Mesmer. O Abade Faria, um médico português, nascido em Goa, e que viveu em Paris e se celebrizou em Paris com as suas seances, ele desmistificou o hipnotismo, retirando toda aquela carga mística dos influxos e dos magnetismos pessoais e demonstrando, e aliás fazendo um livro que não está traduzido em português, que é Du Sommeil Lucide, o estudo da natureza do homem, o sono lúcido e o estudo da natureza do homem. Esta frase sono lúcido parece-me extremamente importante e impressiva, porque sono lúcido quer dizer que de facto a pessoa não está a dormir, não está perturbada mentalmente, está numa condição de consciência alterada que lhe permite ser sugestionável. Portanto, o Abade Faria enunciou pela primeira vez a sugestão como o que existia na hipnose, que até isso fazia. Charcot tinha a ideia que a hipnose era só histeria, perdeu com a escola de Nancy, que dizia que a hipnose era sugestão, mas, como vê, este é o ambiente da época do século XIX. Aqui temos um trabalho de Virgílio Machado, ainda estudante, do terceiro ano, que foi apresentado na Academia das Ciências, nessa altura, por Pina Vidal, conhecido seu professor. É interessante ver que um estudante do terceiro ano já publicava e apresentava os seus trabalhos à Academia das Ciências. Ele criou uma balança densitométrica nova. Portanto, isto revela um espírito inventivo, uma capacidade de realização e de inovação. A sua tese foi sobre paralisia infantil e acho aqui muito curioso, com um júri, aliás, ilustre, que tem Curva Pouso, Arantes, o Manuel Bento de Sousa Martins, Silva Amado. Na sua defesa da tese, ele diz de uma forma muito interessante, é que só a lei, com a sua tirania, nos pode obrigar a fazer uma tese de fim de curso. Porque é um trabalho duplamente desvantajoso. Por um lado, rouba ao aluno o tempo que tão indispensável é para estudar. Por outro lado, leva-o a fazer uma obra que, estando no início da sua carreira, certamente não tem o merecimento que deveria ter. Portanto, eu acho até de uma certa arrogância uma afirmação destas na defesa de uma tese. Só pode fazê-lo quem está seguro daquilo que está a fazer, não é?
e de facto é interessante que diz que não se encontrará nenhuma dedicatória, mas que isso não é uma excentricidade, porque isso seria, no fundo, uma forma de se fazer valer, se fazer mais importante, dedicando a sua tese, e ele próprio diz, tais dedicatórias seriam as honras que eu a mim próprio conferiria, e não devo fazer. Realmente, como autor, ele é muito prolífico. A eletricidade, estudo de algumas das suas principais aplicações. Formulário especial de eletroterapia. Temos isto em 1887, 1890. Ele dedicava-se ao estudo da eletricidade médica, isto é, a eletricidade para a aplicação médica. Tendo que ver sempre que, estamos no fim do século XIX, ele já tinha estas obras publicadas. No fundo, foi o criador da fisioterapia, de alguma forma, ou pelo menos de algumas técnicas de fisioterapia, através da eletroterapia. Mais livros, aplicações médicas e cirúrgicas da eletricidade, aplicações diretas e indiretas da eletricidade, 1895 e 1908. Depois uma publicação do Instituto já de Eletricidade Médica, que já é posterior, mas está aqui para estar dentro deste contexto da eletricidade médica. Química geral e análise química. Fez um tratado de química. Isto é um tratado de química que os estudantes do técnico utilizavam. Era feito por ele e pelo seu irmão mais novo, na altura ainda tenente de engenharia. Aqueles Machado acabou em general de engenharia, em catedrático, como eu disse, da Faculdade de Ciências catedrático de Química, mas na altura o Virgílio era mais velho, mais sabedor, e era ele que encabeçava este trabalho com o irmão. 1892, um tratado em 2 volumes, metais e metaloides, ainda sem química orgânica, não é? Mas com uns livros de química orgânica, com ali a síntese do acetileno de Berthelot, com o método Berthelot, e aqui digamos, uma imagem da fundição que revela esta vertente dos metais, do trabalho dos metais, que na altura se estudava no Instituto Industrial e que vinha a dar mais tarde grandes industriais para o nosso país. Berthelot, curiosamente, é uma personagem interessante, porque também é médico, mas ele distinguiu-se como físico, também como Virgílio Machado. Berthelot era um médico e foi depois um físico importante, foi uma personagem política da sua época, com cargos importantes também a nível do Estado. Inicia-se como físico, professor de Química, ligação à eletricidade, ao próprio ensino e inovação da Química e era médico. Praticamente a medicina de Berthelot ficou para trás, ultrapassada pela ciência físico-química. Virgílio dedicava-se também à química e às análises químicas, porque na época também era relativamente inovador. Publicou também, desde 1887, livros sobre análises químicas e aqui uma coisa que interessa ao Mendes Silva, não é? Urosbiologia, que no fundo dá o título a esta apresentação. O que é que este título significa? Significa que, de facto, a medicina evoluiu quando começa a utilizar estes métodos objetivos de avaliação dos doentes. Raios-X, as análises. Antes era a clínica, por e simples, o contacto com o doente, da análise dos sinais e dos sintomas dos doentes, que permitia fazer o diagnóstico e instituir uma terapêutica. A partir do fim do século XIX, já com a herança do método científico, começam a aparecer dados mais objetivos, os dados transmitidos pelos laboratórios de análise de líquidos orgânicos e também, mais tarde, pela radiologia, com a observação, através da tal transparência, do interior do corpo humano. Escreveu sobre a higiene dos diabéticos e dos artríticos, sobre os diabéticos glicosúricos. Não abandonou nunca a medicina, como nós vemos, continuando a dar aulas de Química no Instituto Industrial. Tempos Gloriosos já é uma outra vertente da produção literária de Virgílio. Dedicou-se já nos últimos anos da sua vida ativa à história da medicina. Quadros históricos da ciência, Louis Pasteur, Philosophie et Physique,
De facto, ele foi também presidente da secção de História de Medicina da Academia das Ciências e foi membro da secção de História da Medicina da Sociedade de Ciências Médicas, já há muitos anos extinta, mas ele participava destas sociedades. E temos aqui um discurso dele quando recebeu a visita, a primeira e a última, do rei Dom Manuel, em 1909, que foi visitar a Academia, em que ele dá um toque da sua vertente pedagógica, quando diz que não será também grata para homens da ciência a análise da benéfica e progressiva influência dos seus métodos na boa prática da instrução literária e científica? A prática está sempre no espírito dele, os exercícios práticos, os trabalhos práticos, a aprendizagem pela prática. O moderno professor já não precisa consumir, como outrora, a maior parte da sua atividade na vulgarização de conhecimentos hoje ministrados aos seus discípulos por magníficos livros. Efetivamente, para ouvir o que está nos livros, nós não precisamos de ir às aulas. O que é que nós precisamos das aulas? Precisamos de mestres que nos apontam o caminho, que nos estimulam. Como dizia Sócrates, eu sou como um moscardo que todo dia não cessa de te acordar. Essa é a função do professor, é acordar, é despertar, é motivar, é picar, como costumamos dizer, picar os alunos para que eles se interessem, eles próprios por investigar e por aprender. O mestre em nossos dias deve ser, acima de tudo, um fervoroso apóstolo, inspirando aos mais refratários o gosto pelo trabalho e pelo estudo, conduzindo com muita arte as inteligências móveis à fixidez da atenção. Já na altura se falava do déficit de atenção. Fazendo-lhes compreender a necessidade de uma salutar observação crítica, prática, crítica, disciplinando-lhes o raciocínio novamente, não é memorização, não é decorar, não é repetir, gravando-lhes em fundos traços a convicção do valor e utilidade dos conhecimentos adquiridos, preparando de uma palavra, por todos estes modos, muitos cérebros bem dotados para o fecundo exercício das iniciativas individuais que proporcionam as mais belas conquistas nos campos das letras ou das ciências, proporcionando a realização de iniciativas de pessoas com um espírito crítico, com conhecimentos adquiridos por motivação e por gosto, que pudessem depois transformar esses conhecimentos nas melhorias da nossa vida cotidiana, nas melhorias dos países onde estudam e onde trabalham. Isto fazia parte do discurso de Virgílio na recepção ao rei Dom Manuel II, um ano depois do pai ter sido, e do irmão terem sido assassinados. Primeira visita que fizeram à Academia das Ciências, de que ele, aliás, como rei, era protetor. Como, aliás, nós aqui na Sociedade de Geografia temos como protetor, não o rei, o que evitou uma grande confusão, mas assim o chefe de Estado. Portanto, quando veio a República, não houve problema nenhum em transitar do rei para o Presidente da República, porque o protetor da Sociedade de Geografia é o chefe de Estado, enfim, seja ele qual for o regime. Para dar também uma noção desta época em que se vivia, aproveitei aqui o livro que o Manuel Mendes Silva editou na Ordem dos Médicos, as fotografias do seu avô, são fotografias de Portugal há 100 anos, para mostrar como é que era o banco do Hospital São José. Se acharam aquelas fotografias antes, aqueles desenhos antes, assim um bocadinho primitivos, bem, vejam que isto é 1911, Banco do Hospital São José, sala de tratamentos. Portanto, era o que havia. Isto era a época. Tudo o resto, como podem ver, só destoa destas condições pelas melhorias introduzidas naquela época. Mas isto faz-nos pensar também no nosso serviço de saúde atual, não é? Faz-nos temer pelo nosso próprio futuro quando formos doentes, porque efetivamente qualquer dia estamos outra vez assim, com a falta de recursos, a falta de investimento. Ainda há poucos dias vinha uma notícia no jornal que estavam proibidas admissões de médicos para o ano de 2020, portanto acho estranho, com tanta falta de médicos que obrigam a fechar urgências, obrigam a fechar hospitais. Acho estranho também que os concursos para os internos de especialidade não tenham aberto. Há já uma quantidade de médicos que não têm especialidades porque nem sequer têm acesso à especialidade. E depois queixamos de que, de facto, não temos condições materiais, nem humanas. Qualquer dia estaremos nesta altura, nesta situação, como em 1911. Contudo, em 1911 fazia-se boa medicina, mas baseada fundamentalmente no contacto com a clínica, com o doente que está na sua cama, clinos cama, em que o médico percebe, observa, palpa, percute,
ausculta, faz todas essas manobras, que eram as únicas que até esta altura havia, até começarem a aparecer outros métodos mais rigorosos, mais científicos e mais práticos. Este é o consultório de Virgílio Machado. Não é o próprio Virgílio Machado que está à mesa, mas um dos seus colaboradores, mas é uma das imagens do consultório dele, e esta também. Como podem ver, é um consultório altamente tecnológico. Então, se compararmos isto com a imagem anterior do banco do Hospital de São José, o principal hospital do país, o herdeiro do Hospital de Todos os Santos, verificamos que aqui a tecnologia, se calhar, até parece exagerada para um consultório médico. Parece que aquele rapazito estará ali assim a fazer uma espécie de fisioterapia, tem uma barra ali na mão ligada a um aparelhómetro elétrico e, portanto, estão a passar ali algumas correntes certamente benéficas, presumimos. Enfim. A descoberta do raio-x também alterou muito este panorama. Já tínhamos as análises, já tínhamos a fisioterapia, mas agora temos a radiologia também a aparecer no horizonte de Virgílio. A 8 de novembro de 1895, Röntgen descobre que existiam uns raios que passavam através dos corpos opacos e que permitiam não só registar em placas fotográficas as imagens dos corpos atravessados, como também permitiam fluorescência em ecrãs se lá chegasse. A 28 de dezembro de 1895 foi feita a comunicação desta descoberta e só foi publicada a 23 de janeiro de 1896. Estas datas são importantes porque a primeira notícia em Portugal foi a 27 de janeiro de 1896, desculpem, está aqui uma gralha. Portanto, de 23 de janeiro a 27, as notícias correm células. Portanto, em 4 dias chegou a notícia aos jornais, ao Jornal do Século, 1 de março de 1896, a fotografia através dos corpos opacos. A 22 de março, portanto, 2 de fevereiro a 22 de março, cerca de 20 dias depois, cerca de um mês e 2 meses depois, Virgílio Machado empresta a Bobone, um fotógrafo conhecido na época, fotógrafo da Casa Real, empresta-lhe uma ampula de Crookes para ele fazer experiências fotográficas com registro fotográfico da radiação X. Eu posso considerar, aqui assim, peço desculpa da minha parcialidade, mas eu considero que verdadeiramente foi Virgílio Machado que introduziu a radiologia em Portugal. A radiologia só se implementou a partir do momento em que Bobone começou a divulgar as radiografias que eram feitas em colaboração com o Virgílio Machado. Aqui temos algumas radiografias feitas pelo Bobone, que ele chamou as fotorradiografias, numa edição das pranchas, exatamente com este aspecto, que foi vendido e de cujos exemplares existe pelo menos um na Academia das Ciências. Estas são reproduções dessas pranchas, como veem, com uma grande nitidez. Em casa da neta ainda está a radiografia da mão da rainha Dona Amélia, que se fez radiografar e que realmente a mão era aqui o paradigma das radiografias demonstrativas. A mão do próprio Röntgen, foi a mulher dele que foi radiografada, e ainda é sempre um sinal, digamos, do início dos trabalhos na radiografia. Rainha Dona Amélia, que era uma senhora muito evoluída e que fez, segundo consta, radiografar as suas aias, porque na altura corria que era uma pouca vergonha olhar para as mulheres nuas através da roupa. Os corpos opacos seria a roupa e, enfim, não era muito lícito andar a radiografar as senhoras e isso teria algo de imoral. Para desmistificar a radiografia, Dona Amélia fez-se radiografar e convidou as suas aias a serem radiografadas também. A partir daí, isso leva a uma mudança total nessa perspectiva de, enfim, estamos a ver aquilo que não vimos. Virgílio teve o seu primeiro consultório como gabinete de eletroterapia na Rua das Pretas, número 33. Comprava a prestações do equipamento eletrónico
e pagava depois as prestações, comprava a crédito, pagava as prestações. Depois foi convidado pelo professor Silva Amado, que é um marco fundamental na história da medicina, principalmente na medicina de Lisboa. Tinha um laboratório de análises na Rua dos Franqueiros, e ele foi convidado pelo professor Silva Amado para ir para lá trabalhar, também com o cirurgião Alves. Era aí a sede também de uma revista, o Correio Médico, onde Virgílio começou a escrever. Ele, aliás, escrevia em quase todas as revistas médicas da época, medicina contemporânea, por aí fora. Em 1885 muda-se para a Rua de Santa Justa, onde o rei Dom Carlos aí vai já ver uma demonstração dos raios-x, e mais tarde, tendo em conta a exiguidade das suas instalações, o aumento dos aparelhos e o aumento do movimento clínico no seu consultório, ele vai para desenha, planeia a construção do Instituto Virgílio Machado, na rua que hoje tem o seu nome. Ainda existe o Instituto, não como Instituto, mas como prédio, e ainda existe a rua ali no Campo das Cebolas. Quem sai da Casa dos Bicos, do lado esquerdo, é a primeira rua do lado esquerdo. Rua do Instituto Virgílio Machado. Aí está ela, e do lado direito, em cima. Tem também uma rua, Professor Doutor Virgílio Machado, em Queluz, terra da sua naturalidade. Natural de Queluz, como o pai, que era um xerife do palácio, obviamente vivia aí, e portanto ele nasceu em Queluz. Aqui está o Instituto. Ele desenhou a planta, teve que instalar um gerador próprio, para a utilização da própria universidade, e tem aqui uma lista, digamos, um folheto de propaganda, cartaz de divulgação dos atos que lá se faziam. É difícil ler isto, mas ozono, já cá estava o ozono, que agora está tão na moda pelos ortopedistas, a utilização das injeções de ozono, a eletrólise, os raios-x, os banhos, todas estas coisas que hoje em dia conhecemos como fisioterapia, já existiam no Instituto Virgílio Machado. Neste Instituto prestam-se gratuitamente informações e esclarecimentos a todas as pessoas que desejem saber, a propósito de qualquer doença, se há ou não aqui algum tratamento que possa ser aplicado na sua cura. As consultas sobre clínica geral às classes pobres são gratuitas, quando a inscrição não esteja totalmente preenchida. Eu acho engraçado esta preocupação com a gratuidade das consultas de um instituto particular, de alta tecnologia, onde ia o rei Dom Carlos, a rainha Dona Amélia, enfim, todos os nobres da época, mas ele tinha também uma zona para as pessoas desfavorecidas da sorte económica, enfim, que é uma das sortes que nós podemos ter, ou não. E ele tinha essa consideração de também tratar aqueles que não tinham capacidade económica para o fazer, apesar de ser um consultório particular, privado, e com um investimento significativo. Aqui já ao oriente, temos à direita, temos uma nova evolução, aplicações do rádio. Portanto, já entretanto, Marie Curie já tinha descoberto o rádio, já se tinham desenvolvido as aplicações das radiações. No fundo, o que está aqui a acontecer é o aparecimento da quimioterapia, da radioterapia. Portanto, aqui temos o rádio é empregado no tratamento de cancros, úlceras, chagas, verrugas, nervos, angiomas. O próprio raio-x também já tinha sido emprego para a depilação, até se conhecerem os males, os malefícios da radiação X. Mas aqui assim já temos outras utilizações de radiação. Temos aqui o livro de honra do Instituto, com as assinaturas do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia, no dia 24 de fevereiro, no dia 29 de março, o rei. E depois, aqui à direita, as pessoas ilustres que foram o João Franco, o Conde Passou, Alfredo Luís Lopes. Portanto, são personagens, todos eles, que constam da história, da nossa história, alguns não são muito dos melhores motivos, mas... E é curiosa esta citação, 29 de março de 1903. De tarde fui assistir à inauguração que El Rei fez do Instituto Elétrico
do Virgílio Machado, na sua nova instalação à Ribeira Velha. Aquela rua chamava-se a Rua da Ribeira Velha, tinha sido inaugurada há pouco tempo antes. Está coisa fina. O tempo bonito, mas quente, e que me fez recear chuva. Portanto, o dia foi bonito, estava quente, mas o Tomás de Melo Braga, no fundo, o fundador da dermatologia portuguesa, tinha receio que chovesse. Apesar do dia estar bonito, ele escreve isto no seu diário, e os jornais também falam sobre estes acontecimentos, que na altura eram acontecimentos importantes da nossa vida social. E aqui temos algumas imagens do que se fazia no Instituto. Portanto, examinando uma doente, utilizando ali uns aparelhos estranhíssimos que eu não me arrisco a explicar, a ducha franco-clínica. Presumo que aqui esteja observando também, ou aplicando um método elétrico, que aparecem algumas baterias, aplicando um método elétrico ao tratamento daquela senhora. Talvez o João saiba dizer quais são a metodologia científica desta técnica. Franklinização por faíscas. Portanto, dá-nos choques, fazia certamente bem, talvez curasse a astenia, não sei. E um laboratório radioscópico e radiográfico aqui à direita, com uma ampola ali de cruz pendurada. Este capacete eu acho que deve ser muito interessante. Eu confesso que gostaria de utilizar, para ver se ficava um bocadinho mais desenvolvido. Mas o senhor não tem muito bom aspecto. Inalação de ozono, do lado esquerdo. Está a respirar o ozono, não é? Fica bem oxigenado. E aqui um capacete vibratório. Nós vimos estas coisas hoje. Mas daqui a 100 anos, os nossos sucessores vão se rir muito mais. Porque tudo aquilo que eu aprendi na faculdade praticamente foi retirado do mercado. Tudo aquilo que existe praticamente é novo. Enfim, não digo tudo, mas a farmacopeia mudou muito. As técnicas radiológicas mudaram imenso, não é? E, portanto, nós vamos rir nós próprios, se calhar, dentro em breve. Aqui vemos à direita Virgílio Machado fazer um exame radioscópico. Eu ainda fui observado em radioscopia. Uma vez vi um médico pediatra, muito famoso, em Lisboa, que meteu-me logo atrás da radioscopia. Eu não sabia, nessa altura, estava a levar, enfim, à noite dispensar os candeeiros. Mas, aqui assim, sucede uma coisa pior. É que Virgílio, como veem, não tem nenhuma proteção. Temos a ampola ali atrás, a ampola que produz raio-x ali pendurada, e o doente no meio, e ele depois tem ali um ecrã para fazer o seu exame radioscópico. É preciso dizer que ele veio depois a morrer com uma doença das radiações, naturalmente, porque ele era constantemente irradiado. No princípio, ele diz os raios-x, não se conheciam os seus inconvenientes, não havia proteções, e, portanto, é mais uma vítima, digamos, da ciência, mais uma vítima de ser precursor. Reparem bem, a ampola, o tórax do doente e o médico irradiado. Portanto, e tal como fazia no tórax, fazia também no abdômen. Portanto, o doente deitado numa marquesa sofisticada a ser examinado no seu abdômen através de raio-x. Laboratório de análises químicas também se faziam lá, e mais umas técnicas, um aparelho de chip boom aplicado a um doente pelo Dr. João Barreira, um colaborador de Virgílio Machado. Não vejo bem o que se está a passar agora, mas deve ser interessante. O meu tio bisavô, estudando na sua sala de consulta, ao pé de um aparelho de Tesla Arsenal. Tesla Arsenal, agora estou a pensar nos novos carros, também são Tesla, não é? Portanto, sempre precursor. Em 25 de janeiro de 1906, diz Tomás de Melo Braga: fui depois, ao passo das necessidades, procurar a rainha, para lhe dizer que ela rei é um diabético, com 22 gramas 560 de açúcar por litro. É uma má notícia para todos, mas entendi que devia dá-la à rainha em primeiro lugar. Foi o Virgílio Machado que fez a análise.
Bem desconfiava eu. A clínica já era importante, já se faziam muitos e bons diagnósticos, já se tratavam muitas pessoas bem tratadas, mas obviamente que estes métodos semiológicos, tal semiótica ou semeiologia, semeion em grego quer dizer sinal. Portanto, a semiologia é o estudo dos sinais. Os sinais, na sua maneira, digamos, de uma forma, uma abordagem mais lata, são os sinais e os sintomas. São os sinais que são dados objetivos que se podem verificar no doente, os sintomas são os dados subjetivos que o doente relata. E agora temos também outra semiologia, que é a semiologia ou semiótica dos meios complementares. A química, a radiologia e por aí fora. Virgílio Machado pede a admissão do seu cargo de professor de Química Inorgânica e Orgânica e Elementos de Análise do Instituto Superior Técnico pelos livros de saúde. Requerendo a Junta Médica para efeitos de jubilação, anteriormente dentro do antigo Instituto Industrial e Comercial de Culturas, que foi nomeado por despacho de 18 de fevereiro de 1887. Portanto, ele tem uma carreira longa, desde 1887 foi professor. Era uma longa carreira. Uau! Isto é sempre atual, sempre professor, sempre inovador. Realmente ali não é bem 2017, é 1917. Mas após isso, isto é o seu requerimento, isto são documentos originais, portanto eu espero não ter faltado à verdade quando estou aqui a relatar estes factos, são quase todos eles baseados em documentos, e isto é o seu requerimento para ser pedido a uma junta médica para se reformar, para se aposentar por motivos de saúde. E, simultaneamente, para se jubilar enquanto professor que tinha sido desde 1887, primeiramente dentro da cadeira de Química e, posteriormente, como professor da cadeira de Química também, mas já no Instituto Superior Técnico, uma vez que as faculdades já foram criadas em 1911. E, já por falar em 1911, não gostaria de deixar de referir que, se bem que Virgílio tenha sido respeitado, honrado em vida, apesar de terem feito uma tramóia que o impediu de ficar no Hospital São José e de montar, como deveria ter sido naturalmente o percurso, ter montado o serviço de radiologia no Hospital São José, como ele sugeriu, tinha para isso capacidades, como vemos, tinha conhecimentos, tinha habilitações, tinha tudo o que era preciso para ele ser realmente o fundador da radiologia do Hospital São José, mas a administração do Hospital São José, como sempre as administrações sempre, enfim, sempre ativas, acharam que não e foram nomear um outro senhor, certamente muito competente em outras coisas, mas não tão competente certamente na radiologia como filmes. Mas ele em vida foi de facto reconhecido. Teve honrarias, era comendador, era conselheiro, enfim, foi presidente da Academia das Ciências, era um homem conhecido, socialmente considerado, enfim. Mas nós vamos ver os livros de História da Medicina Portuguesa e não vemos nada. Tirando o professor Mira e tirando Monteiro Pereira, são os únicos que falam em Virgílio Machado, nos outros livros, nomeadamente, isto tinha a propósito da geração de 1911, quando se fala da grande geração de 1911, é omisso o papel de Virgílio Machado. Virgílio Machado estava, nessa altura, tinha sido, era contemporâneo, enfim, já não era propriamente um marco atual, estava já com uma certa idade, mas deveria ter sido citado, pelo menos, como professor. Mas não. A maior parte dos livros todos que estão aí, neste momento publicados, tirando estes dois que eu citei, não falam bem de Virgílio Machado. E há muitos livros por aí. A História da Medicina Portuguesa, a geração de 1911, a História dos Hospitais Civis de Lisboa, todas essas publicações não são citadas. Convém aqui também citar uma apresentação, enfim, semelhante a esta, da doutora Célia Pilão, que foi administradora do Hospital de São José, que falou de Virgílio Machado, lembro de ter assistido a uma apresentação feita por ela no meu salão móvel no Hospital São José, em que ela exatamente dizia esta frase, quem tramou Virgílio Machado, quem é que esteve por trás de ter sido preterido na sua
candidatura voluntariosa, o seu oferecimento sem exigir nada em troca, a não ser dispensarem o trabalho da enfermaria de biologia, que era onde eu trabalhava, para se poder dedicar à radiologia. Portanto, o que é que aconteceu para se facto ser perdido? Mas uma das coisas que eu acho importante nesta reunião é exatamente chamar a atenção para a grande figura que foi o Virgílio Machado. Não é por ser o seu sobrinho bisneto que me parece que ele é uma pessoa grande na história da ciência em Portugal. De facto, olhando para tudo isto, verifica-se que o trabalho dele não foi só um trabalho teórico, um trabalho prático. Ele teve uma verdadeira startup. Ele, como agora está na moda, nós não podemos deixar de mencionar. Ele criou uma instituição com alguma perspectiva social, com uma perspectiva de inovação, com um risco grande, com investimento pessoal, comprou prestações à aparelhagem, trouxe as ampolas de Crookes, que depois permitiram fazer as fotografias de Bobone e criar realmente a radiologia em Lisboa e em Portugal. E acho que eu gostaria que, pelo menos, o seu nome fosse lembrado e estudado com outras capacidades, até do que uma apresentação do tempo limitado, naturalmente. Está na altura. O Dr. Bernardino Gomes corresponde a esta fase final do trabalho de Virgílio Machado. Dedicou-se à história da medicina, já não ao trabalho clínico, já não à inovação, mas quem não estudou, quem não estava a trabalhar na inovação, aproveita os seus conhecimentos e os seus interesses para falar com conhecimento de causa da história da medicina, da história da arte prática. Como aqui esta secção tem feito desde há muitos anos, não é? E bem, agora, com a vossa direção, a quem eu também me permito saudar e agradecer. Passaram tempos muito difíceis e conseguiram levar a bom porto. Portanto, a sociedade e a secção de História da Medicina continua e, pelos vistos, continua agora numa nova direção, com pessoas que eu já conhecia há muitos anos, mas que não apareciam cá já há muito tempo, como eu também não tenho aparecido, não é? Mas o trabalho impede-me de vir cá a estas horas, 5 e tal da tarde, é muito difícil quem trabalha aparecer aqui, mas parabéns a esta direção cessante e votos de sucesso para a nova direção, que eu tenho a certeza que convosco, eu conheço os dois, pelo menos os dois, e também o professor, também, o que conheço também de outros sítios, também vai com certeza fazer um excelente trabalho nesta secção de História da Medicina. Bom, o Dr. Bernardino António Gomes, para Virgílio, é um personagem muito importante. Pelas suas investigações fitoterapêuticas e farmacoterapêuticas e pela sua atividade vacinal também, na introdução das vacinas em Portugal, e ele cria uma comissão com a Academia das Ciências e com a Sociedade de Ciências Médicas, criou uma comissão e lidera uma comissão que faz uma subscrição pública para erigir a estátua do Bernardino António Gomes. Do lado esquerdo temos o pai e do lado direito temos o filho também. Onde é que estão estes? No Jardim Botânico, uma delas, a outra, já me esqueci. Mas uma delas está no Hospital da Marinha. Portanto, ali no campo das Pombas. No campo Santa Clara, onde é a Feira da Lara. É mesmo aquela que está no meio daquela. No meio do sítio onde fazem a Feira da Lara. Aqui temos Virgílio Machado, já com um outro aspecto, a falar, a discursar na inauguração da estátua de Bernardino António Gomes. Eu acho que isto é uma fotografia muito pouco conhecida, esta imagem de Virgílio Machado. Na inauguração da estátua de Bernardino António Gomes, que vemos ali do lado esquerdo o descerramento da estátua, portanto, um homem de iniciativa. Um homem que, quando não está a fazer ciência, está a fazer história da ciência, está a fazer homenagem aos outros cientistas. Portanto, isto revela um padrão de comportamento ao longo da sua vida. Não é uma coisa pontual, não é um ato isolado, não é um impulso. É uma constância da apreciação da ciência
das pessoas que se dedicam à ciência e das pessoas que são trabalhadoras e inovadoras. Aqui alguns diplomas da Real Academia das Ciências, dos Estados Unidos, do Brasil, uma medalha de ouro no centenário da abertura dos portos do Brasil, ao comércio, e um diploma também de uma medalha de ouro numa exposição pelo seu tratado de eletroterapêutica. Isto é dos Estados Unidos. É preciso dizer que ele próprio contribuiu com conceitos teóricos para a construção de bobinas que eram utilizadas no raio-x, inclusive empresas de Filadélfia, nos Estados Unidos, utilizaram os seus conhecimentos para melhorar os aparelhos de radiologia. Portanto, ele não só foi um professor, como foi um homem de prática e foi, de facto, um professor inovador. Até os Estados Unidos utilizavam a tecnologia que ele próprio desenvolvia para melhorar o equipamento de radiologia. Estou já a terminar. Peço-lhes desculpa, enfim, desta longa comunicação, mas como dizia o Padre António Vieira, peço desculpa de ser tão longo, mas não tive sempre de ser mais breve, e termino com os elogios ao mestre. O elogio do professor Virgílio Machado, feito por Augusto Silva Carvalho na Academia das Ciências, e um trabalho publicado na revista italiana sobre, como sabe, o português, o professor Virgílio Machado. Cientista, investigador, professor, médico, inovador, empreendedor, Virgílio Machado, aqui ainda jovem e dinâmico, e com isto termino agradecendo a vossa atenção e esperando ter sido útil e ter sido interessante a apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, caro colega e Vítor Machado Borges. Foi realmente excelente a sua apresentação, interessantíssima a personagem do Virgílio Machado. Mas, enfim, o tempo, nós temos condicionalismos de tempo. Na realidade, eu queria, que foi feita referência, mas queria dizer que há na Vida da Liberdade 232 a sua bisneta, não é? Bisneta? Neta. A sua Dona Maria, que tem realmente um museu vivo de todas estas obras do Virgílio Machado. Eu passo a palavra à assistência, se alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Não temos muito tempo, mas de qualquer maneira penso que será interessante. Faz favor. Eu não posso deixar de referir, já que quero felicitá-lo, porque foi uma exposição interessante sobre uma figura muito interessante. Eu chamo-me Isabel Cruz, faço parte da Associação de Cristãos e também já há algum tempo que me dedico à figura do Virgílio Machado. Posso dizer apenas isto. O professor Virgílio Machado é um notável. E só está esquecido porque o permitimos. Enquanto isso acontecer, ele, como outras figuras, serão esquecidas. A ideia é que se relembre estas personalidades sempre que é oportuno, sempre que é importante, e as qualidades de Virgílio Machado nunca estiveram tão na berra como atualmente, porque falamos em empreendedorismo, em inovação tecnológica, em formação contínua, em estarmos sempre a aceder à novidade, a conseguir transformá-la, a conseguir adaptá-la. É esta a mensagem que passamos também aos alunos, que são jovens que um dia serão adultos e poderão fazer a diferença. Por isso, Virgílio Machado para mim tem esta importância transcendental. E posso dizer que ele deixou marcas, como já referimos, já conversámos. Talvez não tenha feito escola na medicina, mas ele fez escola. Ele fez escola porque ele foi professor e teve a oportunidade de transmitir a alguns alunos uma mensagem que eles fizeram questão depois em consolidar na sua vida profissional. E posso-vos dizer que uma das figuras que se irá falar breve trecho muito, chamada Alfredo da Silva, foi aluno de Virgílio Machado e herdou do professor Virgílio Machado muitos dos conhecimentos que ele tinha de química e da maneira como soube agarrar as indústrias químicas e fazer aquilo que com certeza as pessoas que estão aqui presentes
sabem que foi. Por isso, é só uma questão de nós encontrarmos os fios que temos que puxar para que as figuras apareçam com a sua importância. Isso. Muito importante, aliás, fez uma comunicação numa das tertúlias organizadas pela Sra. Maria, enfim, e desenvolvendo um pouco os objetivos desta associação, que é um bocadinho que falei, e que a representa também, não é? Sim. E, portanto, na realidade é uma personalidade que tem sido esquecida e que é importante, está a ser agora um bocado reabilitada através, enfim, também muito do esforço da NETA, muito do esforço desta associação, de outras pessoas como o próprio Vítor, mas a Célia Pilão. Portanto, todas essas pessoas têm que realmente trabalhar em conjunto, porque Virgílio Machado foi realmente um homem notável. Imperdoavelmente, eu há pouco não agradeci, não só a apresentação que fez sobre a influência de Virgílio Machado, que eu gostei imenso, porque foi a primeira vez que eu vi alguém olhar para Virgílio Machado de uma forma objetiva, não como eu olhava de uma forma sentimental, a família, do que eu ouvia em criança falar dele, mas de uma forma objetiva sobre um professor, um metodólogo, uma pessoa experimentalista, e também não lhe agradeci as imagens que me deu para eu apresentar aqui. Que é forçoso que eu também agradeça, porque acho que enriqueceram bastante a comunicação. Obrigado pela sua colaboração, obrigado pela sua apresentação anterior e obrigado pela sua colaboração nesta também, uma parte da vida assim também. É assim, nós podemos realmente... Para acabar. Então, faz favor. Eu não sei, mas de apelido Silveira Machado, acho que só cá estou eu. O resto são Machados. Mas ouça, quando eu nasci em 1930, faço 90 anos, e os meus irmãos a seguir já não puderam ter os dois apelidos. Não, mas estou a dizer, são só, por exemplo, Machado existe sempre. Eu sou Silveira Machado. Eu e a minha irmã mais velha, somos as duas Silveiras Machados. E eu andei na faculdade em Fisicoquímicas. E a minha professora era a dona Branca Edmir. E um dia ela disse, eu não era boa aluna, pronto. E ela disse, eu não lhe dou mais do que 7, mas uma sobrinha do Virgílio Machado não pode ter esta nota, porque eu sou tio, bisavô, era uma pessoa que não admitia uma coisa dessas. Pronto, eu disse, olha, então dê-me o que quiser, eu não volto cá para o ano. Eu não voltei. O nome de família, a importância do nome de família. Eu me lembro muito bem, por exemplo, quando morreu o outro a seguir a ele, já deve ter morrido em 30 e tal, o outro irmão, da minha mãe nos ter feito uns fatos brancos com umas estrelinhas pretas, e nós odiámos, vamos a gente, mãe, nem sabíamos quem ele é. Era o que a seguir? O Aquiles. E nós, também, pelos vistos, a gente foi o meu não avô. sabe quem é. Também foi o meu avô, Aquiles. Eu lembro-me do meu pai contar que a certa altura matriculou-se nos preparatórios de medicina e foi ter com o tio Aquiles e com o tio Virgílio e disse, olha, eu fiz os meus matriculei nos preparatórios e o meu tio Aquiles, ou o tio Virgílio, parece-me que foi o tio Aquiles, olhou para ele e disse, ó filho, se vais fazer as figuras dos teus primos, o melhor é ir já para Coimbra. Eram todos exigentes. Uma última, antes de passarmos aqui à mesa, faz favor. Eu só gostava de saber se está aqui alguém que do nome tenha Silveira Machado. Eu. Vocês, quem Faz favor. O Virgílio Machado também. Ele chama-se Virgílio O meu Machado. último nome é Silveira Machado. Faz favor. Silveira Machado. Pronto, agora acabaram-se os nomes, faz favor, porque temos que
Faz favor. Eu queria falar em nome da Associação Entre Séculos, que sou presidente, e queria saudar, na pessoa da Maria Macedo, doutora Maria Macedo, com 2 cursos, um do Serviço Social e o curso quase completo, ou melhor, completo, de Sociologia do ISCTE, mas como conhecemos, ela hoje chegou tarde e também nunca foi buscar o diploma, por isso ela não tem diploma de Sociologia, simplesmente porque nunca o foi buscar. Bem, E é também Silveira Machado. Então, eu gostava de chamar a atenção para o esforço que a doutora Maria Macedo tem feito ultimamente no sentido de possibilitar uma maior abertura do legado e do património da família Silveira Machado, residente no 232 da Avenida da Liberdade, no sentido de haver mais trabalhos e mais possibilidades. E, ultimamente, eu tenho andado a refletir qual é a grande lacuna e que a doutora Maria Macedo pode realmente colmatar relativamente a esta figura e à família e aos 3 grandes irmãos, que é o Ulisses, e é o Aquiles e é o Giro. É o aspecto sociológico. Eu penso que a resposta quem tramou o Virgílio Machado pode ser estruturada de 2 maneiras, do ponto de vista epistemológico, na medida em que ela é um inovador, e na altura ainda se estava na chamada medicina clínica e não nos meios de auxiliar diagnóstico, mas também por questões sociológicas. E a doutora Maria Macedo tem, ultimamente, quanto a mim, permita-me que diga isto publicamente, esquecido a sua formação de Sociologia e das Ciências Sociais e tem-se mais consagrado ao aspecto histórico. E é ela a figura, a meu ver, que pode enriquecer esta abordagem que o Entre Séculos está a fazer, que é também muito marcada, quer pela história, quer pela filosofia das ciências. Por isso, a doutora Maria Macedo vai sair daqui hoje com a responsabilidade de pegar na sua formação e pô-la ao serviço realmente de percebermos melhor como é que este contexto, como é que foi o contexto de Queluz, como é que Queluz foi incorporado no 232, onde a maior parte das pessoas que o habitavam numa determinada época eram familiares. De certa maneira, parece que a aldeia chegou à Avenida da Liberdade e se fixou neste edifício que foi inicialmente 200 e passou depois a 232, porque é o seguinte, nós temos hoje que a responsabilizar, porque ela ainda, embora esteja com a canadiana, está muito capaz de cabeça, e de pôr essa sua cabeça, essa sua capacidade de relações sociais ao serviço de uma lacuna que continua a existir, mesmo com o Entre Séculos e com os nossos trabalhos, há essa lacuna social. E é um desafio, efetivamente, enfim, lançado à senhora doutora Maria Macedo, Machado Macedo. Pode ser para todos os que se possam interessar por Virgílio Machado. Fica o desafio, Dona Maria. Uma palavra para... Sim, eu gostaria também de dar uma palavra, estamos a terminar o tempo, e era ao Carmen ao Vitor pela sua excelente apresentação, pela excelente documentação. É sempre um grande prazer que eu vejo estas imagens e uma apresentação bem ilustrada e bem documentada. Mas queria dizer que no artigo que eu escrevi sobre a história da fotografia médica, não esqueci de Virgílio Machado, e tem lá e fala e tem uma imagem de Virgílio Machado, e portanto também publiquei, portanto ele não estava totalmente esquecido, e portanto eu também fiz questão disso, porque também por sorte tinha os livros dele, e queria dizer que eu penso que o que falta e a lacuna vai ser quando se fizer. É claro que na altura ele deve ter suscitado muitas invejas, também tinha a parte vertente comercial que ele queria ganhar dinheiro, certamente, e quer dizer, e isso cria invejas, e depois também há as guerras dos professores, etc. Mas eu penso que o que falta realmente é uma biografia do Virgílio Machado. Quando um dia houver ainda agora há pouco tempo saiu a biografia do Tomás Melo Braga, já tinha havido uma e agora saiu uma nova biografia, bastante interessante, e penso que quando houver uma biografia, é um papel se calhar que essa
associação pode fazer uma biografia de Virgílio Machado, eu penso que vai modificar completamente o papel e a noção que as gerações mais novas vão ter da importância da inovação e de todo o papel de Virgílio Machado na sociedade portuguesa. E talvez aí se consiga lavar um bocadinho essa imagem de esquecimento que foi votada. Gostaria de dizer que a Associação Intersec está exatamente a trabalhar na biografia, autobiografia. Já agora, faltam 4 minutos para fechar as contas. Já agora, gostava de só acrescentar uma coisa que o João agora mencionou e que eu acho que é muito importante. Eu penso que o esquecimento dele nestes livros de medicina e de história da medicina se deve ao facto de ele não ser académico na área da medicina. Ele era académico no Instituto Superior Técnico. Não era académico na área da medicina. E quando nós lemos os livros atuais de história da medicina, vemos que todos eles são professores da faculdade. Não é? Alguns dos quais fizeram parte do júri dele, alguns dos quais o apoiaram, como o Pina Vidal, que levou os seus trabalhos à Academia das Ciências, mas ele não era académico, não era professor de medicina. Era um outsider. E depois, quando não teve resposta ao seu pedido de formar o Departamento de Radiologia de São José, afastou-se dos hospitais, ele era médico dos hospitais, afastou-se dos hospitais e dedicou-se à privada, como hoje está a acontecer também a muitos médicos que não veem as suas ambições de ter meios de trabalho e de fazer um bom trabalho, em equipa, com carreiras estruturadas, que saem também do Estado, afastam-se do Estado e vão procurar na privada os meios, os recursos e a recompensa também financeira que merecem e que não encontram nos hospitais. Bom, nós temos que terminar, infelizmente temos esta limitação temporal, mas não quero deixar de, antes disso, como é hábito, antes de encerrar esta sessão, como é hábito, entregar o diploma da participação aqui do Dr. Vítor Machado Borges nesta sessão, no qual eu agradeço, e já é só nós vamos dar um exemplar do motivo da sociedade, já é só o que percebe, de maneira que eu peço aqui a fotografia da sociedade, que é para a fotografia tua e com todos isso, peço desculpa, mas isto faz parte. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado. E um grande abraço, e assim como encerrado esta semana. Just like children sleep, we could dream this but there's a form rising. Let's go dancing. Let's go out and feel the night. Because I'm in love with you. I wanna see you dance again. Because I'm still in love. Nós pedimos a quem veio assistir à sessão e não assinam o favor da sessão.
'cause I'm still in love with you. I wanna see you